Hoje a gente vai aprender as 3 estruturas de repetição que a gente consegue fazer aqui dentro do Blue Prism, certo? Meu nome é Felipe, sou da Texas Pro e sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, que eu sei que você está precisando fazer uma estrutura aí, repetir várias vezes os mesmos passos, vamos aprender como é que a gente faz isso aqui dentro do Blue Prism, certo? Então, rapidinho aqui, deixa eu maximizar aqui para vocês verem melhor. Vamos no estúdio e eu já criei aqui um processinho onde eu implementei essas 3 estruturas. Vou contar um pouquinho mais sobre elas para vocês. Então, gente, aqui na Blue Prism a gente tem 3 implementações de loops ou estruturas de repetição, como você quiser chamar, né? A gente tem o for, o do while e o for each, certo? E bom, eu vou explicar aqui, né, partindo do pressuposto que você não é um programador, então você não sabe, né, o conceito de cada uma dessas estruturas. Então vou explicar do zero aqui. E para você que já é programador, já bate o olho aqui e você já vai entender aqui o que é cada coisa, tá ok? Então vamos lá. O for e o do while, se vocês olharem, eles são muito parecidos. E vamos entender aqui o conceito, certo? Eles são compostos por uma condição de parada, né, que eu representei aqui por esse condition, né, escrito stop aqui, e um item incremental, certo? O que é esse item incremental? Ele é um valor, né, um data item, que eu vou somar 1 todas as vezes que eu passar por dentro dos steps daquele loop, certo? Então, representei aqui os steps do loop por um note mesmo, né? A gente não está fazendo nada. E depois eu estou somando 1 nessa variável count4 que eu criei aqui, certo? Todas as vezes que eu passo pelo stop, eu verifico se eu paro ou não, né? E a minha condição de parada aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já dá até para ver aqui em cima, ó. A minha condição de parada é se a minha variável de contagem, né, ela é maior do que o meu limite, certo? Então, toda vez que eu passo ali, eu pergunto, minha variável de parada é maior que o meu limite? Se for, né, e 1 hora vai ser, porque toda revolução aqui eu somo 1, eu saio desse loop, certo? Então, vamos ver na prática aqui, né? Vou passar aqui pelo meu stop, count4 é 0 e o limite é 10. 0 não é maior que 10, então ele entra para o loop de steps. Agora meu count4 é 1. Continua entrando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 10 ainda vai entrar, porque a minha condição de parada é maior, né? Eu poderia colocar aqui um maior igual, né? Seria uma outra condição de parada. E agora que foi 11, né, eu saí do meu loop. Então, eu executei 11 vezes os mesmos work steps, certo? Ok. Agora, a gente vai para o do while. E se vocês repararem, ele é muito parecido, certo? A diferença é que eu pergunto, né, se eu paro ou não ao final da execução dos meus steps, certo? Então, eu sempre, nessa estrutura aqui, eu sempre faço pelo menos uma vez, né, os loop steps. Esse carinha aqui. Nessa daqui, ó, existe a possibilidade de eu já bater nesse stop e já parar. Já sair aqui. Então, vamos entrar lá. Nesse caso aqui, eu tenho uma outra variável, que é aquele do count, lcount do while, certo? Então, vou passar aqui pelos loop steps e eu vou ter que rodar aqui 10 vezes. Entrando para a última estrutura de repetição, a gente tem o for each, que é uma estrutura nativa do Blue Prism, né? Ele chama ela aqui até de loop, tá vendo? E a ideia dela é percorrer coleções, as collections, certo? Então, ela funciona quando você tem uma collection e você precisa fazer uma ação com cada linha daquela collection, certo? Por exemplo, tenho uma collection de nomes e eu preciso colocar o nome dentro de uma frase, né? Uma frase fixa, vamos supor. Então, para cada nome eu preciso criar uma frase. Se eu tenho 5 nomes, por exemplo, igual essa collection que tem 5 linhas, eu vou fazer, né, o meu loop step aqui ser colocar o nome dentro de uma frase. E aí eu vou repetir ela 5 vezes. Então, se a gente olhar aqui, ó,
eu vou dar sequência aqui no loop, ó. E eu já consigo ver na própria collection, né, em qual linha, né, em qual índice que essa estrutura de repetição aqui, que esse for each aqui, está posicionado dentro dessa collection. Então eu consigo já ver aqui que eu tô na linha 2 dela. Beleza? Então vou fazer aqui 5 vezes, no caso aquela collection tem 5 linhas, e aí eu vou sair. Ela não tem condição de parada, certo? Ela percorre todas as linhas, mas existe, né, algumas implementações mistas onde a gente coloca, né, um stop aqui dentro, certo? E aí a gente faz ela parar antes, a gente pode colocar o stop aqui ou aqui em cima, né? E aí a gente mescla meio que, né, o do while e o for com o for each, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí, aprendido sobre essas 3 implementações. Se vocês ficaram com dúvidas, né, a gente tem um canal de responder dúvidas muito foda lá no nosso Insta. Aqui na descrição tem o link, certo? Para vocês acessarem lá. É só entrar no nosso Insta, seguir a gente e mandar sua pergunta. A gente responde com áudio, com vídeo. Se precisar fazer uma call para entender melhor o problema, a gente responde também. E isso só a gente que tem. Então, assim, aproveita, tá bom? Tira suas dúvidas com a gente. Segue o canal, deixa seu like e tchau, obrigado.